Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós paramos aqui, né? Assistência de curador. Só certifica para nós, por favor. É isso? Pessoal, então é o seguinte, nós vamos terminar. Provavelmente essa aula deve terminar até antes do intervalo, porque dentro do conteúdo que me repassou, os artigos que caem para eles, eu já falta terminar o inquérito policial militar e deserção, tá bom? Então, vamos lá. Assistência de procurador. Estamos estudando ainda o inquérito policial militar. Assistência de procurador. Anota aí. O encarregado poderá solicitar ao Procurador-Geral de Justiça. O encarregado poderá solicitar ao Procurador-Geral de Justiça auxílio de um procurador. Aí você coloca entre parênteses, promotor. Porque pode cair na prova para você. Procurador ou promotor de justiça. Vírgula. Quando o fato for complexo. Beleza? Senhores, só tem isso no Código de Processo Penal Militar. Que trem é esse? O cara é encarregado, o capitão é encarregado, ele acha que aquele inquérito policial militar é muito difícil, é muito complexo, ele manda um ofício para o juiz? Falso. Ele manda um ofício para quem? Ele manda um pedido para o chefe do MP. Por isso que fala solicitar ao procurador, porque é o chefe do MP. Ele vai solicitar o quê? O procurador designa um promotor aí para me dar um auxílio. Tá certo? E eu vou dizer para você, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o Estênio de Rondonópolis, conhece? Eu vi um inquérito policial dele, que ele solicitou a ajuda de um procurador, ou de um promotor de justiça. Foi o único no estado que eu vi que solicitou. Nunca vi encarregado solicitar. Mas o CPPM autoriza? Autoriza, tá bom? Tá? Então, não é solicitar ao juiz, é solicitar ao procurador de justiça. Olha lá, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, portanto complexo, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral. E se cair na sua prova procurador-geral de Estado, você coloca falso. Procurador-geral de Justiça. A indicação de um procurador que lhe dê assistência, uma ajuda. Dispensa de inquérito policial. Dispensa de inquérito policial. Tá? Você não precisa nem anotar. Isso aqui o que você tem que guardar é que o inquérito policial ele é um procedimento dispensável. Se cair para você o inquérito policial é um procedimento indispensável. Falso. Ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque o promotor de justiça, para que presta o inquérito policial militar? Depois do IPM, isso é o IPM, vem o processo. O Ministério Público oferece uma denúncia. Pode o Ministério Público oferecer denúncia com base no IPM, mas pode também o promotor de justiça oferecer denúncia com base numa sindicância, com base num CD, num conselho de disciplina, com base num conselho de justificação, ou com base num jornal. O sujeito publica no jornal uma calúnia. Para que ele pode pular essa fase? O CPPM ele vem e coloca, olha só, o inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligências requisitadas pelo MP. Quando? Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos e outras provas materiais. Ô promotor, você já tem a sindicância comprovando a prática do delito? Sim. Então, para que IPM? Baseia-se na sindicância. Você já tem outro procedimento? Sim, outro. B. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado. Claro, o sujeito fez uma publicação no jornal caluniando o policial. Tá certo? Um policial caluniando o outro, policial, crime militar. Ora, já está escrito em alguma coisa, numa publicação, dispensa-se o inquérito policial.
nos crimes previstos nos artigos 341 e 349 do Código Penal. Ou seja, ó, crimes, desacato contra a autoridade judiciária, descumprimento de ordem judicial, desacato contra a autoridade judiciária, desacatou o juiz militar, ou descumpriu uma ordem judicial. Nesse caso, não precisa de inquérito policial. O que você tem que guardar? Que ele é dispensável, tá bom? E agora, fechamos então nossa primeira parte, entramos na segunda parte do conteúdo dos senhores. Cai demais, pessoal, que é sobre o procedimento de deserção, chamado de processo especial. Deserção, contagem dos dias da ausência. Vamos lá? O senhor já deve ter estudado aqui o artigo 187 do Código Penal sobre deserção, né? O desertor. Sabemos que o desertor é aquele que se ausenta por mais de 8 dias da unidade em que serve, sem autorização do seu superior, não é isso? Tá bom? Tá. Uma coisa é o Código Penal, outra coisa é, como é que procede com o desertor? Tá certo? Tem uma série de tarefas, tem uma série de procedimentos. Esse que nós vamos estudar. Não vamos estudar nem a pena da deserção, vamos estudar o procedimento da deserção. A primeira coisa é como é que se faz o contágio dos dias da ausência. Tá? Pessoal, imagina que o sujeito, ele teria que se, no dia 10, dia normal do expediente, 10 do quê? 10 de março. Dia normal, 10 do 3. Teria que se apresentar ali, ou expediente normal, ou de serviço, uma parada diária, sei lá. Ele faltou, então a falta é considerado dia da ausência. Ele ausentou no dia 10. Agora, veja bem, pessoal. Você concorda que o dia 10, ele vai até às 0 horas? Do dia 10, ele termina à meia-noite, não é isso? O CPPM pensou o seguinte, ó. O sujeito tem até a meia-noite para comparecer. Então, esse aqui é o dia que é considerado o dia da falta. Não compareceu, começa então, ó, opa, se ele tinha que comparecer dia 10 do 3 às 7 horas da manhã, não compareceu, tá bom. Já vai tocar uma parte nele, não parte de deserção, porque não é desertor. Ele é faltoso, ele é ausente, mas ele tem até meia-noite para comparecer, para sequer iniciar o procedimento de deserção. Nem iniciou, compareceu, vai ser punido administrativamente, mas crime militar, propriamente de deserção, não. Não compareceu, aí começa a contagem. Como? 0 hora iniciou, então ele vai, ó, um dia, primeiro dia, ó, inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, porque, ó, eu não posso contar que aqui já é um dia, pô. Iniciou aqui, ó, daqui a aqui, 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, até às 0 horas, significa que ele tem até às 0 horas do 8º dia para comparecer, para livrar de um crime. Ele não vai livrar da punição disciplinar. Mas ele, ó, faltou o primeiro dia, que não conta, tá certo? Ele tá, tô nem aí, eu tenho mais 8 dias. A hora que dá, no 8º dia, meia-noite, comandante, estou me apresentando aqui, ó. Caramba, hein, cara. Demorasse mais 2 minutos, ia tocar um procedimento de deserção em você. Pois é, só que eu estou me apresentando, estou aqui e tal. Não pode ser preso por deserção, porque ele não é desertor. Agora não, ó. No 8º dia, então ele está pulando para o 9º dia, concorda ou não? Porque, ó, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Ele está pulando para o 9º dia. Passou de meia-noite, aqui ele é considerado desertor. Beleza? Então, que dia que ele vai ser? Ó? Dia 10. Ó. 10 não conta. Esse aqui é 11, mas não conta ainda, porque vai completar um dia aqui. Ó. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No dia 0 horas do dia 19,
a 0 hora, daí para frente, ele é considerado desertor. Beleza? Tá? É assim que conta. Tá? Por quê? Porque é mais de 8 dias, né? 0 hora do dia seguinte à falta. Sim, porque, ó, você pode anotar, ó, contagem dos dias da ausência. Tracinho. 0 hora do dia seguinte à falta, porque a falta foi no dia 10. Ó. Espera o sujeito até o dia 11. Não compareceu? A 0 hora começa a contar. 1. E aí vai. 2, 3, 7, 8. Beleza? O cara bota na prova que a deserção inicia-se a 0 hora do dia da ausência. Não, é a 0 hora do dia seguinte à ausência. Claro, porque no dia da ausência ele tem até meia-noite para comparecer. Tá bom? Lavratura do termo de deserção. Beleza. Tá? Pessoal, esse documento aqui, ó, é extremamente interessante. Deixa eu ver se eu coloquei alguma observação para ele. Está aqui, ó. Lavratura do termo de deserção. Então, o sujeito faltou no dia 10. Ele tem até o dia 11 para comparecer. Não compareceu? 0 horas. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, vai lavrar-se o termo de deserção. Mas o que você fez lá atrás? Aqui, pessoal, você fez uma parte de ausência. Ou você pode chamar de parte de falta, faltoso. O CPPM chama de parte da ausência. Você é comandante do núcleo e eu sou soldado. Não compareci no dia 10, no dia 11 você já vai tocar uma parte lá para o seu comandante. Ó, faltou ontem o Marciano. Tá certo? Por quê? Porque a partir da 0 hora do dia seguinte vai começar a contar o prazo para a deserção. Beleza? Esse termo aqui, ó, você vai anotar aí, ó, efeito do termo de deserção. Para que presta esse documento? Primeira coisa é o seguinte, quem é que lavra esse documento? O comandante determina para um oficial lavrar o termo. Transcorrido-se mais de 8 dias, não compareceu na unidade o Marciano Xavier, razão pela qual declaro desertor pelo seguinte documento. Esse é o termo. Na verdade, é como se fosse uma parte, né, feita por alguém, só que o CPPM não entende esse trem como parte. Ele entende como termo. Esse termo, pessoal, ele vai substituir o IPM, ó. Nem precisa de IPM para processar o desertor. Por quê? Porque o termo de ausência, ele serve de instrução provisória, ó. Se ele serve de instrução provisória, ele substitui o inquérito policial. Porque o que é o inquérito policial? Uma instrução provisória. Tá certo? Então, o termo de deserção, se perguntar para você na prova, o que é o termo de deserção? É um documento que serve de instrução provisória. Por quê? Porque o promotor vai basear a sua denúncia no termo de deserção. Assinado pelo oficial que lavrou, pelo comandante que determinou e por 2 testemunhas, tá bom? 2 testemunhas, quem lavrou e pelo comandante. Tá? Outro efeito do termo, pessoal. A partir do termo, o sujeito ele pode ser preso a qualquer momento. Porque veja bem, pessoal, no 7º dia, ele não é desertor, ele não pode sofrer uma prisão por deserção. Ele pode até sofrer uma prisão administrativa, cara. Disciplinar, né? Para quem entende que existe ainda. Mas por crime militar, deserção, não. Porque só a partir do 8º, ou seja, pulou do 8º para o 9º. O termo de deserção, ele é como se fosse um mandado de prisão. Porque o desertor não tem mandado de prisão. O que substitui o mandado de prisão é o termo de deserção. Então, o termo de deserção é instrução provisória e sujeita o desertor à prisão a qualquer momento. Tá certo? Prisão de desertor chama-se captura. Ele foi capturado.
De duas formas, o desertor pode ser preso. Ou porque ele apresentou-se espontaneamente, ou porque ele foi capturado. E ele é capturado por quê? Por causa do termo que autoriza a prisão dele, beleza? É um crime permanente. Qualquer militar pode prender o desertor ou o insubmisso, não é isso? Mesmo se for mais antigo. Mesmo se for mais antigo. O que ele não pode é dar sequência na prisão. Entendeu? A voz de prisão ele pode. Tá certo? Por que ele pode? Porque é como se fosse uma espécie de flagrante. O recruta pode prender o general? Pode. Se for prisão em flagrante. Ele não pode lavrar nada. Mas dar a voz ele pode, tá bom? Aquele artigo 224, salvo melhor juiz lá do CPPM, que fala que a prisão de militar será feita por outro militar superior, não serve para a prisão em flagrante, é assim que entende a doutrina, tá bom? Prazo para julgamento. Bom, sujeito é desertor, ele vai ser submetido a um processo, tá certo? Quando ele for encontrado. O CPPM fala o seguinte, e outra coisa, ele é encontrado, pessoal, ele é preso. É? Ele é preso, então ele vai ficar eternamente preso? Não. Se o processo dele não for julgado em 60 dias, então qual que é o prazo? 60 dias. Se o processo dele não for julgado em 60 dias, tem que colocar imediatamente em liberdade. Então, uma prova para você, prazo para julgamento do processo de deserção, 60 dias. Prazo para julgamento do processo de insubmisso, 60 dias. Você sabe a diferença de insubmisso para desertor, né? Insubmisso, que mulher não pratica, é o crime só para homem, por quê? Porque insubmisso é aquele que foi convocado para o serviço militar obrigatório, mas não compareceu. O sujeito não vai lá e não alista? Depois ele passa por aquele testinho lá, né? Ele, você foi selecionado, tem que comparecer lá no dia 12 de fevereiro. Uma semana de apresentação, ele não apresenta. Ele é desertor? Não, porque ele não é militar, ele é um civil que foi convocado. Ele é insubmisso. Tanto o insubmisso quanto o desertor, o prazo do processo dele é 60 dias, tá bom? Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Agora estudaremos deserção de oficial e deserção de praça. Esta é a regra geral. O que você tem que guardar da regra geral? Termo de deserção tem que ter tanto para oficial quanto para praça. Ele serve para instruir provisoriamente e sujeita o desertor à prisão. A forma de contagem é geral, tanto para praça quanto para oficial. A partir da 0 hora do dia seguinte à falta, do dia seguinte à ausência. Beleza. Agora, tem algumas particularidades. A deserção para oficial e deserção para praça. Você quer ver? Por exemplo, o praça, só para você ter uma ideia, por que o CPPM diferenciou deserção de oficial para deserção de praça? Simples, pessoal. Nós temos, para fins de CPPM, o cara se tornou oficial. E quando que se torna oficial? Segundo tenente, porque o aspira é praça especial, é praça. Não é isso? Ele, para fins de CPPM, é considerado estável. E nós temos o praça, a praça. Praça, nós temos aquele praça sem estabilidade. E temos o praça estável. No caso dos senhores, policial e corpo de bombeiro, a estabilidade se adquire com quantos anos? 3 anos. Para o exército já é um pouco maior, mas para o polícia militar, 3 anos, tá bom? Muito bem. Existe uma diferença do processo de deserção para o oficial e para o praça. Para o praça, sem estabilidade e com estabilidade. Você quer ver? Nós vamos anotar tudo isso, mas só para você ver um exemplo. O oficial que é desertor, ele não é excluído da fileira, seja do Exército, Marinha Aeronáutica, ou da PM, ou do Bombeiro. Ele não é excluído. Não é excluído, mas então fica ocupando vaga lá, né? Não, também não ocupa vaga. Como é que é o nome daquela situação do sujeito que não está excluído, mas alguém pode entrar no lugar dele e não ocupa a vaga?
agregado, tá certo? Que não, na vida civil a gente chama encostado. O cara está encostado no INSS, não é isso? O agregado, ele não está nem excluído, mas também não ocupa vaga. Esse é o agregado. Então, o oficial, quando ele vira desertor, ele é agregado. Tudo isso eu vou anotar, só para você ter uma ideia. Ele é agregado. E fica nessa condição, pessoal, até o trânsito em julgado da sentença. E o praça? A praça, isso vai ser sem estabilidade ou estável? O estável, tá certo? A praça sem estabilidade, ele é excluído. Tá certo? Ele é excluído. E aqui, agregado. Com estabilidade. Aí vamos lá, então? Deserção de oficial. Termo de deserção circunstanciadamente. Tranquilo. Vai anotando. Tem o termo de deserção tanto para oficial quanto para praça. Tá? Agregação do oficial desertor. Pronto, é isso aqui. Oficial, a partir do 8º dia, foi considerado desertor, ele não pode ser excluído. Ele é agregado. O que as provas fazem? Elas fazem essa confusão. O oficial desertor será excluído. E quando for capturado, será reincluído? Não. Ele é agregado. Quando ele for capturado, acontece o quê? Ele continua agregado até os trânsitos julgados da sentença condenatória. Ele permanece nessa condição. No final, pode considerar se ele vai perder, vai se tornar indigno da patente ou não. Tá bom? Remessa do termo auditoria. Eu estou colocando o tópico e explicando. Ó, que trem é esse remessa do termo auditoria? Tá bom. Imagina que o sujeito oficial, ele é lá do 4º batalhão. Ele desertou. O que acontece? Primeiro dia da ausência, não conta. Vamos lá. A partir dali, conta-se mais 8 dias. A partir do 9º, então, porque mais de 8, ele desertou. Faz o termo e manda para a justiça. Isso aqui, remessa para a auditoria, remessa para a JM, Justiça Militar. Aí, Justiça Militar, ó, o capitão fulano de tal, olha o termo de deserção dele, é desertor. Para quê? Para ver se inicia o processo ou não. Beleza. Chegando lá, ó, o que o juiz vai fazer? Manda para o Ministério Público. Manda a documentação para o Ministério Público. Claro, vai estar parte de ausência, entendeu? Termo de deserção. Inventário sobre os bens ó, da fazenda. Faz um inventário sobre os bens da fazenda. O que ele deixou? Abre a gaveta da mesa dele, tem o quê? Tá? Manda tudo para a justiça. A justiça manda para o MP. O MP tem 5 dias. Deixa eu ver aqui, oferecimento da denúncia. 5 dias. Então, o MP tem, ó, 5 dias. Ele recebe lá a documentação, 5 dias oferece a denúncia. Opa, então nós estamos saindo daqui já, ó. Eu tenho o termo, vai para o MP oferece a denúncia. Pronto, iniciou o processo. Só que o que acontece? Volta para o juiz, ó. Recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia. Aí vem aqui, ó, recebimento da denúncia. Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo promotor de justiça infracinado, vem oferecer denúncia contra o capitão fulano de tal, pelo seguinte motivo. Verifique-se que o capitão ausentou-se e tal. Pronto, fez ali. O juiz vai dizer, recebo a denúncia. Aí você escreve, ó, aguardará a captura ou a apresentação. Como assim? Ó? Pessoal, como é que vai processar o cara se ele é desertor, pessoal? O cara está sumido, pô. Então, o processo trava bem aqui, ó. Ele fica suspenso, esperando a prisão do oficial ou a apresentação dele.
Daí a diferença com o praça, pessoal. O praça nem denúncia tem. O oficial tem. O oficial, aí o CPPM foi mais duro com ele, tá? Nesse ponto, o CPPM, é o primeiro ponto do CPPM, que pelo menos eu observo, que nesse ele é prejudicial ao oficial, porque ó, o oficial está desaparecido. Denúncia, juiz recebe para o processo, fica esperando. O praça não. Está desaparecido. Manda o termo para a justiça e fica esperando. Se ele aparecer, aí que vai ter a denúncia. Se não aparecer, nunca aparecer, não vai ter a denúncia. Beleza? Aí vamos lá. Recebeu a denúncia, aguarda a captura ou a apresentação. Então, eu posso dizer que o processo aqui ele fica suspenso, aguardando a prisão. Só que na prisão do desertor chama-se captura. Ou ele apresentou espontaneamente. Beleza. Apresentou espontaneamente, aí, opa! Apresentou, aí sim, ó, sorteio ou convocação do conselho especial. Prendeu o oficial, ou ele apresentou, pronto. Nós temos, então, que continuar o processo. Então, opa, se houve a captura, então, houve a captura? Sim. Opa, agora o processo vai andar. Tá? Primeira coisa, sorteio. Depois, citação. Citação é um documento que informa ao oficial agregado que tem um processo de deserção contra ele na justiça militar. Beleza? Então, aqui, ó. O que eles podem inverter isso de você? Colocar que o sorteio é antes do recebimento. Não é, pessoal. É nessa sequência, ó. Termo de deserção, encaminha para a justiça manda para o MP oferece denúncia, o juiz recebe, trava o processo. Apareceu, sorteia-se os 4 oficiais, cita o acusado e vai tocando o processo. Beleza? É nessa sequência. Feito isso, sorteou 4 oficiais para formar aquele conselho que nós estudamos. Tá? Rito processual. Agora, o processo segue. No dia marcado, vai ter a leitura da denúncia. O sujeito vai estar lá. 4 oficiais, todo mundo lá, o juiz de direito, vai ler a denúncia para o oficial desertor, vai fazer o interrogatório dele, vai ouvir as testemunhas do MP, vocês estão anotando, né? Essa é a sequência. Ó. Leitura da denúncia, interroga-se o acusado, interrogatório do acusado, ouve-se as testemunhas do Ministério Público. Pelo princípio da paridade, quantas testemunhas? 3. Já que o réu tem direito de apresentar 3, então o MP também vai apresentar 3 testemunhas. O CPPM fala que o MP pode oferecer até 6. Se perguntar para você, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, qual é a quantidade de testemunha que o MP pode oferecer? 6 testemunhas. Tá bom? Rito, então está aqui, leitura da denúncia, o sujeito está lá, abriu a sessão, lê a denúncia, interroga, testemunha. Só que se você verificar, só ouviu a testemunha do acusador. Mas e se o cara se afastou porque ele foi prestar auxílio para o pai dele, que estava numa situação difícil lá na Tefé, em Amazonas, ilhado, e ele precisou ir e não avisou ninguém? Opa, tem uma força maior. Ele estava em estado de necessidade. Pode acontecer isso, né? Já vi, por exemplo, na Justiça Militar da União, que o sujeito foi absolvido porque entendeu a Justiça Militar que não. É justificável, sim. O que foi? O pai dele ficou internado e ele se afastou. Entendeu? O único erro dele é não comunicar ao comandante. Vai responder administrativamente, mas não por crime de deserção. Ora, então aí ele vai indicar as testemunhas da defesa. Então, olha só. Leitura da denúncia, interroga, ouve o testemunho do MP. Dá uma parada e vai, ó. Ô réu, você terá 3 dias para rolar 3 testemunhas, ó, 3 dias para rolar 3 testemunhas que serão ouvidas daqui a 5 dias, ó. Então, 3/3/5. 3 dias
para rolar 3 testemunhas que serão ouvidas em 5 dias. Entendeu não? 3, 3, 5. Tá? Citação, depois vai ler a denúncia, depois vai interrogar, depois testemunha da acusação, testemunha de defesa. Lembrando que aqui, depois nós temos 3, 3, 5. 3 dias para arrolar 3 nomes que serão ouvidos em 5 dias. Corrido. Isso. Quando fala dia corrido, pessoal, nunca conta o primeiro. Exclui o primeiro, começa a contar a partir de amanhã. Se a audiência foi hoje, a partir de amanhã. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ele está perguntando se são dias úteis. Não. No processo penal, seja ele militar ou processo penal comum, conta-se dia corrido. Começou na sexta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Já pode ter audiência na terça. Não pode ter segunda, pô. Tem que dar uns 5 dias de intervalo aí para conseguir intimar as testemunhas. Respeite esses 5 dias. Tá certo? Aí, ouviu as testemunhas da defesa, aí vem o julgamento. Então, se você verificar, pessoal, a audiência não é uma só. Você precisa, no mínimo, 3 audiências. Uma audiência onde vai ser interrogado o acusado, juntamente com a testemunha da acusação. Uma audiência para ouvir as testemunhas da defesa e uma audiência para ter o julgamento. Nesse dia do julgamento, fala o promotor e a defesa, não fala mais o réu. Então, chama-se debates orais. Quem vai falar? Ministério Público e defesa. Tá certo? O réu já interrogou lá atrás, O réu já foi interrogado lá atrás, Beleza? O que interessa para você aqui? O tempo. Se falar para você, a acusação terá 3 horas e a defesa 3 horas. Falso. 3 horas, senhores, é num processo que não seja de deserção. No processo de deserção, o tempo é 30 minutos para o MP, 30 minutos para a defesa. O MP vai ter mais 15, se ele precisar. O promotor não conseguiu terminar a fala dele em 30 minutos. O juiz vai dizer, doutor, o senhor tem mais 15 minutos. Terminou, inicia da defesa. Terminou com 30 minutos? Beleza. Não terminou? Você tem mais 15 minutos. Então, é 30 mais 15, 30 mais 15. Está aí. Esse é o dia do julgamento, a sessão de julgamento. É decoreba, você tem que decorar esse procedimento. Tá bom? Deserção de praça. Pessoal, o que diferencia a praça do oficial na deserção é só isso aqui, O oficial desertor não será excluído, ele será agregado. Vai gerar um probleminha com o aspirante e com o oficial temporário, que não tem na polícia, mas tem no exército, o R2, não tem? Não interessa. O CPPM não faz essa distinção entre R2 ou de carreira. Para ele, é tudo como se fosse de carreira no sentido de deserção. Ou seja temporário ou não, ele será agregado. Agora, aspirante cai aqui, Tá certo? O aspirante cai aqui. Você sabe que pode ter aspirante estável, concorda ou não? Você pode ter um aspirante estável, né? O caso do cara que já é policial militar, já é estável e passa num concurso, não é isso? Tá certo? Ele pode ser. Por isso que as provas, geralmente, quando ele coloca a praça especial, ele coloca lá o tempo de serviço dele para chamar a atenção do candidato.
O aspirante, vírgula, com 2 anos de serviço. Então, ele não é estável, tá? Deserção de praça. Parte de ausência. Beleza? Como assim? Ó? Imagina os senhores que o sujeito, no dia 10/3, tinha que se apresentar. Ele não se apresentou para o serviço. Tá certo? Aqui, ó, no dia 11/3, ele vai fazer uma parte da ausência. Você é o comandante de núcleo, não compareceu, você é sargento, comandante de núcleo, não compareceu, você toca uma parte de deserção, não. Esta é a parte de ausência. Porque a partir da 0 hora que começa a contar o prazo da deserção, lembra disso? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, ó. Se eu fosse contar aqui, ia dar 9 dias. Esse aqui não conta para fim de deserção, porque é ausência. Opa, mas tem que ter uma parte da ausência. Será dado nos 24 horas seguintes, ó. No finalzinho, faltou, faz a parte, beleza? Inventário dos bens, depois da parte da ausência, tá? Vem o inventário dos bens. Que trem é esse, pessoal? O que tem sob a cautela dele? Pistola? No caso do exército, cinto de guarnição, cantil e escambau, o que tem? Vai fazer o inventário do material da fazenda pública que estava sob cautela do sujeito. Tá certo? Isso aí vai para a justiça também. É um documento dizendo que, ó, encontrava sob cautela uma pistola, um cinto de guarnição, um colete. Tá? Parte de deserção. Em seguida vem a parte de deserção. Então, duas partes, né? A primeira é da ausência e a parte de deserção. Opa, Marciana, essa parte de deserção vai ser aqui depois do 8º dia. Sim, ó. Porque até a 0 hora do 8º dia, ele só está ainda faltando, mas não está em condições de desertor. Essa parte da ausência de deserção, evidentemente, que é após o 8º dia. Termo de deserção, mesma coisa para o oficial. O que os caras na prova podem confundir com você? Ó? Falar para você que constitui efeito da parte de deserção a instrução provisória e sujeitar o desertor à prisão. Falso. A parte de deserção não tem efeito nenhum no que tange ao procedimento. O que vai autorizar, o que constitui um mandado de prisão é o termo de deserção. Tá bom? É a mesma coisa. Lavrado por uma pessoa, né, geralmente oficial, tá? Assinado por 2 testemunhas, determinado pelo comandante. Tá? Exclusão do serviço ativo. Olha aqui, ó. Exclusão do serviço ativo. Praça especial ou sem estabilidade. Aqui, ó. Sem estabilidade, ele é excluído. Sem estabilidade, é excluído. Ou praça especial. Aspirante. Aspirante ou praça sem estabilidade, ele será excluído. O oficial será agregado. Aí você pergunta, Marciano, e quando ele foi encontrado? Se ele foi encontrado, é reincluído. Se ele for julgado apto na inspeção de saúde. Beleza? E quando, exclusão do serviço ativo, praça especial ou sem estabilidade, agregado será o estável. Opa! Se o sujeito é estável, o militar é estável, a praça é estável, ele é agregado. Praça estável, desertor, não é excluído. Ele é agregado. Beleza? Igual ao oficial. Remessa à auditoria. Pronto. Até agora, pessoal, o juiz não está sabendo de nada. Isso aqui nós estamos falando lá no 9º dia já. Tá certo? Primeira providência
depois da deserção é ou a exclusão ou a agregação. Vai sair no BI, excluindo do serviço ativo. Ou vai sair no BI, a agregação do... Feito isso, manda tudo para a justiça lá. Remessa à auditoria. O juiz não pode fazer nada. O que ele faz? Remete para o MP. Mesma coisa, o MP tem 5 dias para manifestar. No caso do oficial, você notou que ele tem 5 dias para oferecer a denúncia. Praça não. Tem 5 dias, pode até colocar aí, 5 dias para pedir o arquivamento, 5 dias. Pedir arquivamento ou outras diligências. O promotor pode pedir se ele quiser, se ele tiver fundamento, tá? Um dia só. Mas não, na verdade é o seguinte, o tempo nosso é só o seguinte, após 8 dias. Não pode fazer, por exemplo, no 8º dia. Não pode, porque no 8º dia o cara não é desertor. Eu vi processo na Justiça Militar da União, por exemplo, que a Justiça Militar arquivou o processo porque o termo de deserção foi lavrado no 8º dia. E não é no 8º dia, cara. Ele é lavrado após a meia-noite do 8º dia. Mas por quê? Porque fez assim, a conta errada. Como é que é? O cara faltou no dia 1º. Ele já começou a contar aqui, ó. Dia 1º, então, ó, aqui já completou o 1º dia. Porque, ó, primeiro, eu não conto aqui. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a diferença que vai dar, ó. Ele começou a contar às 0 horas do dia já da falta. Não, esse dia eu não posso contar, ó. Eu tenho que comentar aqui, ó. Então, ó, dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dia 9 desse mês, considerou desertor, não pode. Vamos contar certo? Ele faltou no dia 1º. Dia 1º eu não conto, porque esse é chamado de ausência. Será a partir das 0 horas do dia da ausência. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver que dia vai dar? Se aqui foi dia 1º, aqui vai ser dia 2, dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, ó, dia 10. Dia 10 vai pular do dia 10 para o dia 11, evidentemente. Dia 10, melhor, desculpa, dia 10 inicia a 0 hora. Não é isso? Desculpa, dia 10 inicia a 0 hora. A partir dali pode lavrar o termo de deserção. Aí não tem tempo. Ele levou 5 dias para mandar para a justiça, não tem tempo. Tá? Mandou para o MP tem 5 dias para oferecer a denúncia? Não, porque só oferece denúncia em caso de deserção de oficial. Porque a denúncia para o praça fica esperando a prisão dele. Essa que você tem que guardar. A denúncia para o oficial não precisa esperar a prisão dele. Ele está sumido. E mesmo assim já estou com uma denúncia nele. O juiz recebe, agora para o processo. Agora do praça não, ó. Aguarda a captura. Mandou para o MP, aguarda a captura. Beleza? Copa aí, irmão. Não. Ó. Aqui, ó. 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 horas do dia 10. O dia 10 inicia aqui. Aqui vai ser o dia 11. 0 horas aqui, iniciou, ó. Porque o dia 10 inicia às 0 horas. Até aqui é dia 9, você concorda? Puta, o cara apresentou às 11 da noite. Ele foi lá, apresentou num quartel. Estou apresentando aí, ó. Não pode ser considerado desertor. Ele vai levar uma paulada administrativa, mas crime de deserção não. Porque no dia 9, às 11h58 da noite, ele apresentou. Aliás, se ele apresentar às 0 hora,
ainda está valendo. Agora, 0 hora e 1 segundo, aí já pulou. Entendeu? Pronto. Sujeito está desaparecido, desertor. O que acontece com ele, pessoal? Se ele for capturado, ele passa por inspeção de saúde. Se ele for capturado, ele passa por inspeção de saúde. Se ele for considerado apto, ele será reincluído. Deixa eu ver se eu coloquei embaixo aqui. Ó. Ah, sim. Ó. Se ele for considerado apto, ele será reincluído, reinclusão. Isso você tem que guardar pelo seguinte, porque se a praça sem estabilidade for considerado inapto, ele está dispensado da reinclusão e também está dispensado do processo. Quando é que ele livra do processo? Quando for jogado inapto. Aqui, ó. Incapacidade definitiva. Isento de reinclusão e do processo. Ele está isento de reinclusão e do processo. Evidentemente que nós estamos falando daquele cara sem estabilidade. Porque o outro com estabilidade, ele não foi excluído. Ele já está pregado lá. Ele está agregado. Agora, cara, o cara desertor, ele foi excluído, ele virou civil. Só que ele praticou um crime militar, cara. Ele é capturado. Ele é civil, pessoal. Não pode processar crime de deserção na condição de civil. Não pode. É regra número 1. O cara tem que virar militar de novo. Quando é que se vira militar de novo? Com a reinclusão. Mas quando é que pode reincluir? Só se o sujeito tiver banho da saúde. Senão ele não pode ser reincluído. Por isso que o CPPM fala, ó, se ele, na inspeção de saúde, for considerado inapto, ele está dispensado do processo. Mas por que está dispensado do processo? Porque é uma consequência. Ele está dispensado da reinclusão e automaticamente do processo. Se os senhores fizeram simulado, deve ter uma questão dessa no simulado lá. Não, porque o estável, ele está agregado. Ele não foi excluído. Ele não precisa ser reincluído. Isso aqui nós estamos falando para o sem estabilidade, que precisa de ser incluído. Tá? Ah, bom. Pronto. Ok, tranquilo. Capturou, inspeção, apto, junta toda essa documentação e remete para o juiz. Então, antes de colocar aí, ó, você coloca aqui, ó, remessa para a JM. Remeter o que para a JM? A inspeção de saúde, tá? Juntamente com a captura, a documentação da captura. A captura, pode até colocar termo de captura, inspeção de saúde. Beleza? Remessa para a Justiça Militar. Agora sim, ó. Aí bota de novo. Remessa para o MP. Volta de novo o MP. Remessa para o MP. E agora vem o próximo. Oferecimento de denúncia. Oferecimento de denúncia. Pessoal, o colega perguntou o seguinte, ó. Só deixa eu falar um negócio para você. O colega perguntou, essa inspeção de saúde é tanto para o estável e para o sem estabilidade? Só consertando, a inspeção de saúde é para os dois, tá? A inspeção de saúde é tanto para quem tem estabilidade quanto tem sem estabilidade ou com estabilidade. É condição para o cara responder ao processo. Oferecimento da denúncia. Após reinclusão ou reversão. Que trem é esse de reversão aqui, pessoal? Reversão.
Ele não estava agregado? Ele é revertido. Ele volta à condição de militar. Ele volta a ocupar vaga. Ele não estava excluído, ele será reincluído. Por isso que eu separei aqui, ó. Reinclusão ou reversão. Reinclusão para sem estabilidade e reversão para quem tem estabilidade. É para quem estava agregado. Isso aqui para quem estava excluído. Beleza? Pronto. Ofereceu a denúncia, segue o rito processual. Mesma coisa do oficial, tá, pessoal? O rito é o mesmo, ó. Com algumas particularidades. Porque lá do oficial, o juiz já tinha recebido a denúncia. Agora, ó, rito processual, recebimento da denúncia do praça. Para o oficial, ele já tinha recebido antes. O praça. Agora sim, recebimento da denúncia, faz a citação, interrogatório, essa sequência, ó, recebe a denúncia, cita o acusado, interrogatório, e ouve-se as testemunhas do MP, testemunha da acusação. Aí você fala assim, mas para aí, ó, cadê o sorteio dos juízes? Por que que não tem sorteio dos juízes para a praça? Sabe por quê? Porque o conselho é permanente. E para o oficial é o conselho especial. Que trem é esse, cara? O conselho permanente, ele julga todos os processos que submeter naquele período. Então, se esses 4 juízes, vocês 4 oficiais, estiverem exercendo de janeiro a março, tudo quanto é processo de janeiro a março você vai pegar. Para oficial, não. Quem foi o oficial que foi sorteado para cuidar de um processo oficial, ele vai cuidar só daquele processo do oficial. Por isso fala conselho especial, tá bom? Depois de ouvir as testemunhas do MP, indicação das testemunhas da defesa. 3/3/5. 3 dias para indicar 3 nomes, 3 testemunhas, que serão ouvidas no prazo de 5 dias. 3 dias para indicar 3 testemunhas, que serão ouvidas no prazo de 5 dias. Beleza? Julgamento, mesma coisa, ó. O Ministério Público terá 30 minutos para fazer a sua acusação oral. Marcelo, mas ele já não fez essa acusação? Ele já não escreveu na denúncia? Olha só, cadê o oferecimento da denúncia? Sim, só que agora ele vai falar para os juízes militares por que ele acha que o acusado deve ser condenado. Ou absolvido, vai depender. Ele tem 30 minutos, podendo prorrogar por mais 15 minutos. A defesa tem 30 minutos, podendo prorrogar por mais 15 minutos. Eu estou com um processo de deserção, por exemplo, que o sargento, pessoal, a esposa dele, convenceu a menina, a filhinha, a fazer uma denúncia de estupro. O que ele fez? Ele ficou maluco e saiu da cidade de Alta Floresta. Porque um advogado lá aconselhou, não, cara, você vai ser preso. Vai para uma fazenda. E ele foi para uma fazenda e ficou lá 15 dias. Além do processo de estupro, ele está respondendo por quê? Por deserção. O processo de deserção, tá certo? Eu aleguei estado de necessidade. Ou seja, ele não tinha outra saída, ele ficou com medo de ser preso. Entendeu? Agora veio a mulher e falou assim, não, eu menti. Ele queria separar, pediu transferência para outra unidade, falou que não ia levar e mentiu. O cara foi até excluído. Agora que está um processo de reversão e tudo mais, entendeu? Tá? Então, 30 minutos mais 15, 30 mais 15. Tá? Reinclusão. Prescrição. Tá? Alguém tem o CPPM aí? Se tiver, pega para mim aí esse artigo 132 do CPPM. Deixa eu ver se eu trouxe ele aqui.
Não, 132 do CPPM. Acho que você viu o CPM. Vai falar após os 45 anos e tal. Deixa eu pegar aqui também. Isso, 102 CPM, né? Escreve aí, então. A prescrição, no caso de deserção, só extingue a punibilidade, quando o desertor atingir 45 anos, tracinho, se praça, tracinho, ou 60 anos quando oficial, ou 60 anos quando oficial. Tá? Pessoal, geralmente a pena da deserção vai de 6 meses a 2 anos. Qual a pena da deserção? 6 meses a 2 anos, em regra. Tá certo? O CPPM fala o seguinte, ó, quando a pena vai de maior que 1 até 2, prescreve em 4. Beleza? Menos que 1, prescreve em 2. Ó. Menos que 1, prescreve, isso aqui é a prescrição. Prescreve em 2. Opa! Então, o sujeito fala assim, faz o seguinte, o crime de deserção, a pena máxima é de 2 anos. O CPPM fala que toda pena máxima de 2 anos prescreve em 4. O cara esperto fala assim, ó, basta eu ficar fugido durante 5 anos que eu estou livre do processo, porque a minha prescrição será com 4. Então, basta eu ficar mais que 4, concorda ou não? Só que veio o CPPM e falou, para aí, ó. Ainda que tenha passado este período, a prescrição da deserção leva em consideração a idade do sujeito. Praça, 45 anos. Oficial, 60 anos. Como assim? Ó? Enquanto ele não completar 45 anos, ele pode responder ao processo. Oficial, enquanto não completar 60 anos, pode responder ao processo. É isso que quer dizer o prazo da prescrição. Tá bom? Então, leva-se em consideração a idade. 45 praça,
Não é que o prazo de prescrição é 45 anos. É que leva-se em consideração a idade. Tá? Oi. 60 dias. O sujeito está preso. Tem 60 dias para julgar o processo dele, senão ele vai ser solto, tá? Deserção especial, esse aqui, ó, deserção especial. Coloca aí, ó. Quando o militar deixar de apresentar-se no momento da partida, quando o militar deixar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave. Do navio ou aeronave, vírgula, de que é tripulante ou escalado. Tá? Por que esse trem aqui, pessoal, é chamado de deserção especial? Porque quando vem na nossa cabeça deserção, eu já sei que deserção é ausentar-se mais de 8 dias. Só que tem um tipo de deserção que não leva em consideração os dias, pessoal. Leva em consideração se o sujeito apresentou ou não na hora da partida. Você foi escalado para compor aquela equipe que ia sair com o BOP da aeronave. E era para se apresentar às 7 horas da manhã. Não se apresentou. Desertor, cara. Essa é a deserção especial, que não precisa da ausência, precisa da falta. Tá certo? Você pega a aeronave do presidente da República, por exemplo, tem o tripulante dele. Vai sair 5 da manhã, está faltando um. Esse que faltou virou desertor. Aí, pessoal, para esse, coloca aí, ó. Coloca assim, puxa uma seta. A lavratura do termo será imediatamente. A lavratura do termo será imediatamente. Que termo? Termo de deserção. Por que eu estou falando isso para você? Porque a lavratura do termo na outra deserção só pode ser após os 8 dias. Na deserção especial, não apresentou na hora do navio partir ou da aeronave, ali já lavra o termo de deserção. A lavratura do termo de deserção lá nos 8 dias, ele é precedido de uma outra situação chamada parte da ausência e inventário dos bens. Aqui não tem inventário, aqui não tem parte de ausência, aqui a lavratura é imediatamente. No simulado de vocês, quem fez, eu acho que tem uma questão lá falando sobre isso. No caso de deserção especial, a lavratura do termo será após o inventário. Não, é imediatamente, tá bom? Senhores, o que me foi passado para passar para os senhores seria justiça militar e inquérito policial militar e deserção. Terminei com os senhores meu conteúdo, tá bom? Clique lá.